Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live de aquecimento para a Jornada do Autoconhecimento Energético A2, um evento 100% online e gratuito, que vai ser realizado no dia 28 de janeiro, onde eu vou compartilhar com você e vou mostrar passo a passo que centenas de pessoas já vivenciaram, já passaram para vivenciar experiências sensoriais novas com outra pessoa através da troca energética, da troca bioenergética. E eu resolvi fazer essa série de lives de aquecimento porque eu considero importante para você que quanto mais você conheça os obstáculos que você pode enfrentar nessa jornada e as oportunidades que essa jornada pode trazer para você, você vai estar mais preparado para a jornada do Autoconhecimento Energético A2. Essa é a terceira live, a terceira de 10 lives. E a primeira live eu contei um pouco de como isso tudo começou na minha vida, de como eu comecei a praticar essas técnicas e como eu resolvi me dedicar, me especializar para poder ensinar e para poder passar para outras pessoas essas possibilidades de vivenciar experiências tão intensas, tão profundas com outra pessoa e com você mesmo, tá? Ontem eu falei um pouco sobre a cultura tântrica e como essas práticas têm referência da cultura tântrica para possibilitar que a gente vivencie essas experiências tão gostosas. Inclusive ontem eu dei uma dica prática para quem participou. Se você não viu ainda, você pode ir ver o replay, está disponível. E eu ensinei uma dicasinha prática, um iniciozinho do primeiro toque que a gente pode construir. E eu fiz isso para a pessoa auto-aplicar, se auto-aplicar ou aplicar numa outra pessoa. E foi muito legal que algumas pessoas voltaram para mim, né, falando: uau, só com isso eu já senti umas sensações diferentes. Só com isso eu já percebi que o corpo responde de uma forma diferente. E é isso mesmo, isso é só a pontinha do iceberg. Se você perdeu, vai lá que está disponível ainda, tá? E hoje eu vou falar de uma dificuldade que as pessoas enfrentam, que as pessoas acabam encontrando na hora de praticar a massagem tântrica. Porque essa prática é uma prática que você realiza com uma outra pessoa. E que pessoa é essa que eu posso praticar a massagem tântrica, né? Em torno de 60% a 70% dos meus alunos, quando chegam até mim, já chegam com a intenção de realizar essa prática com seu parceiro, sua parceira, marido, esposa, noivo, noiva, namorado, enfim, né? A pessoa que você tá, que ela tá se relacionando afetivo, sexualmente, né? Essa prática tântrica, ela por si só, como a gente acaba lidando com a sexualidade, a gente acaba lidando com o nu, ela acaba tendendo para que as pessoas, que os praticantes sejam praticantes que tenham um relacionamento afetivo amoroso, né? Mas não necessariamente você precisa estar namorando alguém para praticar. Então, ontem mesmo uma amiga entrou em contato comigo e ela falou assim: poxa, eu queria até aprender a praticar, mas eu não estou namorando agora, e aí o que eu posso fazer, né? Então, o que eu falei com ela, eu quero compartilhar com você aqui agora. Eu falei o seguinte: essa prática você não precisa necessariamente estar num relacionamento para fazer. Primeiro, porque não é uma prática sexual. Apesar dela lidar com o nu, apesar dela lidar com a sexualidade, ela não é uma prática sexual. Ela é uma prática que envolve carinho, que envolve respeito, que envolve dedicação, que envolve intencionalidade. Na hora de você praticar, você está voltado para aquela pessoa ali. Então eu quero dizer assim, o que pode acontecer, né? Eu já tive alguns alunos também que passaram por essa experiência de eu quero aprender a praticar, mas eu não estou namorando. Então eu coloquei o computador aqui do meu lado para compartilhar com você alguns relatos de alguns alunos, tá? Em torno de 65% dos meus alunos realizam a prática com seus parceiros.
E esses 35% a mais, né? Com quem que eles estão praticando? E existem várias possibilidades. A primeira aluna que eu me lembro que não realizou a prática com parceiro, e eu falei para ela o seguinte: você precisa confiar na pessoa. A única condição para você praticar a massagem tântrica é que você confie na pessoa e que a pessoa confie em você, porque é uma relação de confiança, é uma relação de entrega, é uma relação de intenção perante ao outro, de intenção e atenção perante ao outro. E aí ela, na semana eu passei exercícios para ela fazer a primeira prática, né, e falei com ela: você pode convidar um amigo, você pode convidar um parente, você pode convidar alguém que você tenha essa relação de confiança. E aí na semana seguinte ela voltou para mim falando assim: Niveshe, eu pratiquei a minha primeira massagem e eu pratiquei com a minha mãe. E ela tem 73 anos, eu não me lembro exatamente a idade, ela tem 72 anos e me disse que ela nunca viveu uma experiência como essa na vida dela. E eu fiquei muito feliz ao ter ouvido isso, porque eu identifiquei naquele momento que a partir do Tantra a gente consegue desconstruir uma série de percepções que estão enraizadas na nossa cultura, de que a gente não pode tocar o outro, não pode proporcionar novas sensações ao outro, a não ser que seja voltado para o sexual. Então aqui eu quero compartilhar com você que existem também duas possibilidades na hora de você praticar. Quando você vai aprender, quando você quer aprender a realizar a prática, você vai conhecer as técnicas, você vai conhecer o que é importante para você realizar na hora, e para você aplicar a massagem na pessoa. Só que existe a possibilidade também de você receber a massagem da pessoa. Então uma dica que eu dou aqui é que se você está interessado em aprender, a praticar, que você, quando vá convidar a pessoa para realizar a prática com você, que você a convide para ela aprender a aplicar as técnicas em você também. E aí dessa forma você vai ter a oportunidade de aprender a realizar as manobras, a técnica, e ver os resultados que você pode alcançar nessa pessoa, que essa pessoa pode alcançar com a técnica realizada por você. Mas você também, eu recomendo que passe pela experiência de receber o toque, de receber as manobras e de vivenciar essa experiência recebendo a massagem também. Então são dois momentos diferentes numa mesma prática. A primeira coisa é que a pessoa que está aplicando a técnica, ela é totalmente ativa nesse momento, enquanto a pessoa que recebe a prática, a orientação que a gente dá é que ela fique deitada, relaxada, com os olhos fechados, se preocupando com a respiração, tentando fazer uma respiração mais profunda, mais lenta, e simplesmente sentir o que está acontecendo com ela a partir dali. E a outra pessoa que vai aplicar, ela começa os toques, as massagens, suavemente, sem pressa, e aí o processo começa a acontecer. E a outra possibilidade é que você receba, né, que você se torne esse agente passivo enquanto você está recebendo a técnica da pessoa. Então, pelos números que eu tenho aqui, está meio equilibrado. 49% dos meus alunos combinam com a pessoa que ela vai praticar, que ela vai apenas aplicar a massagem, ou seja, ela naquele momento ela não vai passar pela experiência de receber a prática. Mas 51% dos meus alunos combinam a primeira prática para realizar, aplicando e recebendo a massagem, o que eu acho isso ideal, tá? Eu considero isso ideal. Então vamos lá, vou citar alguns exemplos aqui só para ficar claro. Por exemplo, aqui, ó, essa pessoa aqui é o Gederson. Ele acabou que ele não falou, ele só falou assim: me senti confiante ao realizar, o primeiro contato foi surpreendente. Ele combinou que ele vai apenas aplicar a massagem. Aqui, ó, por exemplo, ó, o Renan falou que praticou com uma conhecida, amiga de uma amiga. Ou seja, ele fez convite para a pessoa e a pessoa aceitou dele aplicar apenas a massagem. Então, o Renan, por exemplo, ele combinou com a pessoa de somente aplicar a técnica. A Luciene falou que foi fazer com um amigo e combinou com ele de receber e de aplicar. Marido, realizei com o meu parceiro, contei para ele sobre o curso que
gostaria de praticar para ver a evolução como um Tantra, e ele topou. Então, o primeiro passo para você que não tem alguém que você esteja se relacionando e que você acha que você não tem condições de aprender a técnica, o primeiro passo que você deve fazer é convidar alguém. E convidar, como você pode convidar? E aí eu sugiro algumas formas para você convidar essa pessoa, tá? A forma que eu mais recomendo que você convide a pessoa é que antes mesmo de convidar ela para praticar ou combinar de praticar com ela, que você a convide para assistir o conteúdo introdutório do curso. No conteúdo introdutório do curso, eu dou uma contextualização geral do que se trata o processo, da massagem tântrica. E a partir daí a pessoa começa a entender que aquilo que ela está convidando não é sexo, que aquilo que ela está convidando não é um convite para algo além, aquilo que ela está convidando não é algo que vai acontecer, uma finalização no final ou algo parecido. Ela vai compreender através desse conteúdo, do conteúdo introdutório do curso, do que se trata a prática e qual é a intenção desse treinamento. Então, olha esse daqui, ó. A Alessandra disse que fez com um aluno dela de yoga e falou que foi tranquilo convidar. Ela também só vai aplicar a técnica. Então, essa daqui é um relato muito interessante, porque além daquela aluna que falou que fez com a mãe, tem uma outra aluna que fez com a... Um minuto só que ligou o alarme aqui. A aluna que fez com a mãe, teve uma outra aluna aqui que me relatou o seguinte, olha só. Então, a pessoa que topou de cara foi a minha irmã, a irmã Neide. Ela deu o nome, né? Foi Edivalda. Foi a minha irmã. Eu estava na casa dela no domingo e começamos a massagem às 9 horas. Eu preparei o ambiente, coloquei um edredom no chão, coloquei uma luz baixa, coloquei o áudio. Ou seja, ela realizou toda a preparação do treinamento, sabe? Para realizar a prática existe um antes, um preparatório, que eu recomendo no treinamento. Então ela foi muito cuidadosa, ela preparou o ambiente, ela preparou o local que a pessoa ia deitar, ela verificou a iluminação, que eu também tenho algumas recomendações, o áudio, né? As práticas são normalmente conduzidas através com música, com uma frequência específica para facilitar a ressonância do corpo da pessoa com o som. Então aumenta a possibilidade de você ter mais vibrações, né? E ela falou que começamos a nos olhar com profundo amor. E interessante essa fala, porque a prática do olhar é uma das etapas da massagem. A primeira etapa da massagem é a primeira conexão através do olhar, onde eu oriento que a pessoa olhe, sente uma de frente para a outra por alguns minutos, para estabelecer uma conexão entre elas. Antes de você estabelecer a conexão prática, né, efetiva fisicamente, você criar uma conexão com o olhar. E esse momento é tão importante, já faz parte do processo da massagem, que a partir dali você já começa a sentir algumas reações e alguns benefícios. Então o que ela relatou aqui é que o amor já começou a brotar, um amor de irmã começou a brotar ali simplesmente na fase do olhar, na primeira fase da massagem, né? E ela continua aqui, que ela tirou a roupa e começamos a massagem. E foi um momento incrível, de muita entrega das duas partes. Ao final, ela falou que nunca tinha vivido uma experiência como essa com seu corpo. Então esse relato da Edivalda é um relato que desmistifica que você não pode fazer a prática com outra pessoa que não seja do seu relacionamento afetivo sexual. Pelo contrário, você pode fazer com qualquer pessoa que você se relacione bem, que você tenha confiança, porque é um processo de entrega. Então, ontem também uma outra amiga me relatou que ela fez o exemplo, a técnica que eu ensinei ontem nela, e ela sentiu umas sensações diferentes no corpo, e eu perguntei se ela tinha feito com alguém essa prática, né? E ela falou o seguinte: não, eu tô em casa só com meu filho de 5 anos. E aí, nesse momento, eu identifiquei que ela ainda carregava, e carrega, né, provavelmente, um pouco de preconceito com relação ao que a gente está falando aqui. Preconceito no seguinte sentido:
isso só é possível fazer com alguém que esteja do meu relacionamento, por exemplo, meu esposo, que não estava em casa na hora, né? E aí eu te falo, baseado nesse relato da Edivalda, você pode constatar que você pode fazer isso com qualquer pessoa. Se eu não chamasse isso de uma técnica tântrica, e sim de uma técnica de relaxamento ou de um toque sensorial apenas, talvez ficasse mais presente para ela que ela poderia fazer isso com qualquer pessoa, com uma pessoa, um amigo do trabalho. Quando você encosta em alguém, você faz um carinho, alguma coisa assim, tem algum problema? Normalmente não, né? É uma pessoa do seu relacionamento, né? Não um desconhecido qualquer. Normalmente não tem problema. Então, ela poderia ter feito no filho dela. Assim como eu faço no João, no meu filho. Eventualmente a gente está deitado, né? Assistindo TV ou fazendo qualquer coisa. Meu filho, vou fazer aqui em você. E começo a tocar no braço dele. E a subir pelo roxinho, sabe? E ele adora, ele ama. Eu não preciso tirar a roupa dele, eu não preciso deixar ele nu. Não é isso, é só um ato de carinho. E ele adora, e eventualmente ele pede mais, papai, faz mais. E eventualmente também ele vem fazer em mim. Então é um momento de carinho, de entrega, de manifestação do amor que pode acontecer entre as pessoas independentemente da relação sexual, tá? Essa aqui, a Loiane, falou que vai aplicar e vai receber a massagem. Falou que com o companheiro e não foi difícil convidar e ele de pronto aceitou. Então existe também, eu vou tentar identificar aqui ainda, olha só, houve uma certa resistência, isso aqui a Solange falou, houve uma certa resistência em questão dela achar que ia rolar algum tipo de sexo. Ela convidou uma pessoa, né, e a pessoa resistiu porque ela pensou que ia rolar algum tipo de sexo. E ela me disse assim, você vai acabar com nossa amizade. E aí quando eu expliquei melhor, ela resolveu tentar e sentiu muito bem, com uma certa desconfiança. Ela é tímida, então não verbalizou externamente o que estava sentindo. Então, olha só que legal, me lembrei também de uma outra amiga que eu falei ontem, e ela falou assim, eu falei com ela que ela poderia chamar um amigo, enfim, uma pessoa que ela confiasse nela, né? Que tivesse essa relação de confiança. E ela falou assim, pior vai ser se ele quiser, se meu amigo quiser, no meio da massagem, transar comigo, por exemplo, né? E eu falei com ela assim, é possível de acontecer, né? Porque você acaba, quando você trabalha com nu, com toque pelo corpo, você tende a ter uma lembrança do que você conhece já relacionado a isso, né? E eventualmente podem surgir situações em que a pessoa queira tentar algo convencional ali naquele momento, na energia subindo. E eu falei com ela assim, pode ser, mas o fundamental é que você explique para ele antes, né? Que você contextualize para ele antes e alinhe as expectativas do que vai acontecer e do que não vai acontecer. E se no momento, eventualmente, a energia subir a tal ponto de acontecer isso, e se você estiver segura de que você não quer transar, que você está voltada só para o aprendizado daquela técnica, você fala para ele, não, gente, combinou isso e vai ser assim, e tudo bem. Então, é um risco que se corre, e é muito comum também entre os casais começarem a praticar e no meio da prática a energia subir tanto e eles acabarem transando, né? Ou tendo algum tipo de relação diferente da prática que foi sugerida. Isso pode acontecer e acontece. E ontem eu falei que uma das características do Tantra é que ele é desrepressor. Então pode acontecer e tudo bem, eu só considero assim, não conta como uma prática completa, né? Como uma massagem tântrica completa, conta como zero, vocês começaram mas não terminaram, então vocês tentem de novo. E é muito legal de ver essa intimidade do casal acontecendo, tá? Então vamos lá, eu dei os exemplos, falei como você pode convidar as pessoas. E o jeito errado, como você não deve fazer, pela experiência que eu já tive aqui, existem algumas formas que se você evitar, pode ser uma boa. Por exemplo, tem gente que quer fazer uma surpresa porque quer salvar o relacionamento.
né? A pessoa vem para o treinamento dentro de um relacionamento e ela imagina que aprender a massagem tântrica, que começar a realizar a prática, vai salvar o casamento dela. Eu, na verdade, eu desaconselho as pessoas que buscam o Tantra com esse objetivo, porque eventualmente o tiro pode sair pela culatra. Eu tive uma aluna no ano passado, a Rebeca, e ela entrou em contato comigo e falou assim: cara, comprei seu curso e essa vai ser a minha última tentativa para salvar meu relacionamento com a minha namorada. E aí eu expliquei para ela que não era uma ideia tão boa assim ela colocar todas as fichas dela nesse processo. Primeiro porque a prática tântrica, ela gera emoções e sensações que nunca foram vividas antes. E se você está num relacionamento que está mal, que anda mal e que está desandado, você apostar nisso pode ser realmente muito ruim. Eu falei com ela, eu já vi relações acabarem quando começaram a vivenciar essa prática, porque a relação não estava muito boa e ao vivenciar essa entrega toda, o casal acabou se descobrindo como um não casal. E aí ela falou assim, não, mas eu vou tentar assim mesmo, eu vou, enfim. E aí na semana seguinte ela me relatou que ela convidou a namorada dela para realizar a prática, e elas começaram a praticar, e já na primeira prática, na conexão do olhar, elas começaram a se emocionar muito, elas começaram a chorar, mas mesmo assim elas continuaram a prática, e alguns dias depois a namorada dela falou que realmente ela tinha certeza de que não era mais para elas estarem juntas, entendeu? E a relação acabou, simplesmente acabou. Então eu não recomendo que você procure a massagem tântrica, ou que você convide a pessoa para praticar a massagem tântrica com você para salvar o relacionamento. Se o relacionamento estiver maravilhoso, estiver tudo bem, estiver em conjunto, né, os dois com vontade, com interesse de praticar, é o melhor dos mundos. E uma outra possibilidade que tem também, mas que tem um certo risco, envolve um certo risco, é você convidar a pessoa para realizar uma prática sem falar para ela o que com a intenção de fazer uma surpresa, né? Vou fazer uma surpresa para você, então vamos fazer isso daqui. Então a pessoa não está sabendo do que se trata, e aí de repente você pede para ela tirar a roupa, ficar nua, você continua de roupa, e você começa a fazer uns toques diferentes, então a pessoa pode estranhar muito e não se entregar à prática, ficar, o que está acontecendo, o que é isso, o que é. Então eu recomendo muito que você oriente a pessoa que você vai convidar, que você chame e fale assim, vamos assistir junto aqui, vamos fazer uma parada junto, e vai ser muito legal. Então a dica prática que eu tenho para hoje é de você começar a pensar em quem você pode praticar. Quem está numa relação, o exercício está fácil, né? Mas quem não está, começa a pensar quem seria uma pessoa que você tem uma relação de confiança, que você gostaria de começar a prática, de aprender a prática, de viver novas experiências com o seu corpo, com a energia, com o corpo de outra pessoa. E como você pode fazer para convidar? E aí, como você provavelmente não está inscrito para fazer o curso, né? Você ainda não é aluno, não é aluna, você pode simplesmente realizar essa dica como um teste. Chegar para a pessoa e falar, imagina, eu estou namorando aqui o curso de massagem, uma massagem de uma técnica milenar, que envolve a mobilização energética, o fluxo energético da pessoa, e eu queria aprender a praticar. Só que eu preciso ter uma pessoa que eu confie, e a pessoa precisa confiar em mim, porque esse processo é um processo de entrega. Essa pessoa que eu vou aplicar a técnica, que eu vou aprender a técnica, ela precisa estar relaxada, precisa confiar em mim, entender que não é sexo, é um processo diferente. E será que você topa fazer comigo? Então, me lembrei agora de um outro aluno, que eu me esqueci o nome, e ele falou que ele estava namorando, e ele fez algumas práticas com a namorada, e tempos depois eles moravam em cidades diferentes, tempos depois eles acabaram se separando,
mas que ele não se sentiu à vontade ainda, na época, né, de convidar algum amigo, algum conhecido, alguma pessoa próxima para praticar. E mesmo ele não se sentiu à vontade, quando ele comentava com outras pessoas que estavam fazendo o curso, alguns amigos e amigas, né, falaram com ele que topariam de fazer. Então pode ser que você se surpreenda quando você começar a perguntar a quem você acha que deve perguntar se a pessoa faria prática com você. Então esse é um desafio que eu passo para você para hoje, é de tentar identificar alguma pessoa que aceite, que tope realizar uma nova prática para você aprender a praticar e quem sabe para a pessoa praticar em você também. E se você já tem um relacionamento, já está no relacionamento, faz isso também. Compartilha com a pessoa que você está namorando um treinamento de massagem que mobiliza a energia e que você tem interesse em aprender, e se a pessoa tem interesse em praticar junto. Te convido a fazer esse teste para verificar se você vai conseguir alguém para praticar ou não. Tá bom? Por hoje é só. Se você não se inscreveu ainda para participar da Jornada do Autoconhecimento Energético, o evento que vai acontecer dia 28 agora, quinta-feira que vem, de janeiro, você entra no link da bio, www.despertarenergético.com/quero participar, e se inscreve. Você precisa colocar até o e-mail, todas as informações a respeito do treinamento vão chegar por e-mail, e amanhã eu volto mais uma vez para falar de um acelerador que pode te ajudar a realizar essa prática, a aprender a massagem tântrica. Valeu, brigadão aí pela presença, todo mundo, e até amanhã.